Ah, você assiste porque já tá com like. Você tá enganando nós já tendo reagido. Expliquei isso num shorts que eu fiz. Reagi já a esse vídeo, vou deixar bem claro. Só que não tá querendo enviar. Porque tem um monte de vídeo atrasado. Bem por isso mesmo. Daí acabou que, como não tem dado pra enviar, eu passei mais um dia tentando ver se dava um jeito de enviar do que gravar. Eu pretendo um vídeo atrasado ganhar tudo também. Mas como não deu, eu vou ter que reagir aqui de novo. Eu vou tentar reagir de novo. Esse e o react da parte 2 do Bem o Filme. Eu vou reagir esses dois. Tentar reagir de novo e torcer que vá. Se não der, vamos ficar sem esses dois vídeos mesmo. Não tem mais nada que eu possa fazer. Então bora lá, né? Play. O quarto episódio da série do Chespirito é marcado pela criação do Chaves. Sim, finalmente nasce o garoto do barril. Mas afinal de contas, o que é verdade e o que é mentira nesse capítulo tão importante? A gente vai analisar cada detalhe, então pode colocar o seu gorrinho e vem com a gente. Pode pegar o seu suco de tamarindo, que parece de laranja, mas é de groselha, e vem com a gente. Já vamos lá com os dois pés na porta falar da primeira cena de todas. Essa aqui que se passa em 1936. Pero quanto dura um ano? Nesse momento, o Roberto e sua família estão na rodoviária, porque o pequeno O Robertinho áudio tá mais ruim que antes, impressão minha. Deve estar mais chuviscado, sei lá o que deu, cara. Deixa eu ver se... tá indo morar com os tios. E isso é verdade. Na vida real, ele passou um ano por lá, assim como é dito na série. Porém, isso aqui Lo suficiente para que yo pueda volver a hacerme cargo de los tres hijos. No entiendo. Mira, cuando termines segundo de primaria, vas a volver a casa, conmigo y con tus hermanos. complica um pouco, porque tem coisa que não sabemos e também tem coisa errada. A primeira delas é que o Roberto fala em sua autobiografia que ficou doente por um ano e durante todo esse período não pôde ir à escola. E só depois que se recuperou foi morar com os tios em Guadalajara, mas não cita o motivo. Só que lá ele fez o primeiro ano no Colégio Cervantes e não o segundo ano. Só quando ele volta para a Cidade do México no ano seguinte que ele faz Tá bom, tô gravando. o segundo ano no Colégio México. Todo o processo dele entrando no ônibus, indo sozinho, ainda mais com o chapéu do Chaves ali. Tudo isso é uma interrogação e provavelmente Mas com certeza é mais do... Como que fala? Mais fantasia do que bem coisa. fantasioso. Mas eles falam que o ônibus está indo para Guadalajara. Então pode colocar aí mais um sinal de coisa certa. Logo depois vem a vinheta de abertura e estamos em 1971. Logo de cara tem essa conversa do Chespirito com o Rubem Aguirre. Me ofrecen demasiado, mucho más de lo que gano ahora. Y los chifladitos. Y Lucas Tañeda. Si quieres regresar, conmigo siempre tienes las puertas abiertas. E aqui tem coisas reais e mentiras. De fato, o Rubem Aguirre recebe uma proposta tentadora e vai para a emissora concorrente. Por lá, ele trabalhou com a comediante Kipi Casado, que era esposa do Sérgio Penha, no programa Kipi Coças, além de escrever e dirigir o Sube Pelayo Sub, que até comentei no último vídeo dessa nossa série. Lucas Tañeda, ou Lucas Pirado, era parte fundamental de Los Chifladitos, mais um ponto positivo. E o Chespirito deixou mesmo as portas abertas para o Rubem voltar quando quisesse, só que tudo isso acontece em 72 e não em 71. O Sérgio também aparece por ali, anuncia a sua saída. Nossa, meu cabelo ficou muito... Nossa, velho. Quando você vai tentar ajeitar, fica mais... Aqui tá bom. Fica até de touca, tá um fillerzinho, só... Erguer esse cabelo aqui, pronto. Não. Ficou pior. Ah, Dan, estou aqui gravando mesmo, mas, né... Tem negócio, que nem aquela... Acho que, cara, tudo aconteceu adiantado. Ah, não vou falar. E eu não encontrei tudo adiantado da Acapulco, que acabou tudo e tal. Da Acapulco que atrasou. o momento exato em que ele sai do programa, mas como ele foi produtor do Kipi Coças, deve estar mais ou menos certo. Tenho minhas dúvidas porque nas vinhetas de abertura aparecia o nome dele e a partir de 71 já não aparece mais, aparece só de outra pessoa que eu vou falar daqui a pouco, não vou misturar todos os assuntos. Então, como eu não consegui chegar numa data exata, vamos deixar um ponto de interrogação aí. De qualquer forma, tá pelo menos mais ou menos certo. Contar um segredo pra vocês, galera. Outra vez que eu gravei esse vídeo, que foi esse mesmo, eu acho, eu gravei em pé. Mas por que você gravou em pé, Celso? Porque a bateria tava baixa, eu tinha que gravar em pé, porque não carregava.
Eu tô preocupado em ter que reagir o outro vídeo assim também, porque dependendo da minha bateria aqui. Logo depois, os executivos pedem para Roberto Primeira vez, só que daí não deu pra. Daí não saiu a gravação, mas agora eu tô sentado, vai ser mais normal. encontrar um substituto para o Ruben, mas ele nega e se propõe a pensar em algo novo. Isso também tá certinho. Em sua autobiografia, o Roberto deixa muito claro que o Ruben Aguirre era insubstituível, não dava para colocar só uma outra pessoa para viver o mesmo personagem. O jeito era criar algo novo, jogar o Los Chifladitos pro escanteio. Mesma coisa que na hora que saiu o Seu Madruga, eu colocasse o Jaiminho pra fazer o Seu Madruga, por exemplo. Seria, por exemplo, não, saiu o Ramon, entrou o ator do... Saiu o Ramon Valdez, entrou... Não lembro o nome. Deixa eu mudar, peraí. Saiu o Ramon Valdez, entrou... Eu esqueci o nome do ator do Jaiminho. E inverteu de ter um novo Seu Madruga. Não ia dar certo, porque o personagem foi criado pra esse tal cara. Se mudasse, com certeza não ia ficar lá essas coisas. É um exemplo, a mesma coisa que tá rolando aí agora que ele falou. Aquela coisa toda. Agora a gente volta para 1936, em Guadalajara, com o pequeno Roberto em uma nova casa, com um novo quarto na casa dos seus tios. Ele sai para brincar e nenhuma criança dá muita bola para ele. Aqui tem coisa correta. No livro, ele fala que foi tratado com muito carinho pelos tios e passou o tempo todo com muitas saudades de sua mãe e dos seus irmãos. Logo depois a gente vai para os anos 70 de novo e ele demonstra inquietação para pensar em algo e isso é verdade também. Ele demorou uns dias pensando o que deveria fazer para colocar no lugar de Los Chifladitos. Não foi algo que surgiu tão rápido assim. Até que ele leva os filhos para o parque e fica notando e anotando as principais características e a forma como eles brincavam. E apesar de rolar toda uma fantasia ali, eu sei que sim, tem um fundo de inspiração nos próprios filhos para criar alguns trejeitos de Chaves. Na sequência, as crianças vão atrás de um vendedor de balões e ele já começa a pensar no Ramon Valdez por ali, sendo o vendedor de balões em um certo programa, aquela coisa toda. E, sinceramente, vendo a fantasia desse episódio como um todo, vamos colocar um ponto de interrogação, porque é um clássico exemplo daqueles que não dá pra gente provar, mas considere um grande X aqui, porque não acredito nessa inspiração não. Você já vai entender por quê. Então o Chespirito vai para casa, escreve roteiro de Chaves, pega o chapeuzinho da infância, Graciela traz sanduíche de presunto. Ai, meu estômago! Novamente uma interrogação muito perto do X. Porque logo depois a cena vai para o Roberto criança falando E arrasar com a festa. Não gostei muito. do sanduíche. E não, gente, não tem nenhuma comprovação de nada mesmo, que o Roberto tenha criado Chaves pensando na infância dele. Não tem nenhum registro disso. É muito importante ter isso em mente, porque de todos, talvez esse seja o episódio mais lúdico. Numa dessa tem muita fantasia, assim como outros episódios, mas aqui mexe muito com a parte da infância, mexe muito com a emoção, então tem que saber separar as coisas. E aí a gente tem isso. Mira, chamaco, si no vas a comprar un globo, ve a darle lata a tu abuela. Algo así. Ah, sí, porque vas a estar lidiando con un niño bien latoso. Sim, isso está correto. É o embrião do Chaves, Chespirito e Ramon, vendedor de balões, mas novamente tem coisa errada na jogada. Esse roteiro já tinha sido gravado muito antes e foi reaproveitado como um tapa-buraco ali na saída do Ruben. Não foi planejado após a saída dele, não teve uma criação depois do Ruben sair, entendeu? É claro que depois o Chespirito foi lapidando Chaves, estou falando desse momento inicial. Ah, e detalhe. Pues haces bien porque contratar a niños siempre es muy, pero muy complicadito. Y además es muy cruel. Los niños actores nunca crecen siendo personas normales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira nomás. Isso foi uma piadinha, porque a Maria Antonieta começou a carreira ainda bem criança, até recebendo prêmio de atriz infantil. Logo depois, vemos o pequeno Robertinho andando por um espaço diferente, bem parecido com a vila que conhecemos tão bem. Repare na arquitetura do local, como lembra a Vila do Chaves, com a escada ao lado, as portas e coisas do tipo. Tem um pai bravo de chapéu e barba, ele briga com a filha que usa a Maria Chiquinha e a roupinha bem parecida com a da Chiquinha. É claro, tudo isso é interrogação beirando o X. Logo depois, o Roberto pede uma cenografia bem específica. Mas sabemos uma vila, fantasia. porque a ideia seria... Aquele negócio, nós sabíamos que é fantasia. Mas não dá pra saber se é verdade ou não, porque não tava lá pra saber, mas com certeza é inserir uma menina no elenco e insiste que não é um programa para crianças. Mais uma vez, aqui tem acerto e tem erro.
Vamos lembrar que Chaves nasce com seu Madruga e Chiquinha já na vila. Mas essa vila era só um cenário simples de tudo, não tinha interior de casas, ruas, segundo pátio, escolinha. O Madruga morava na casa da Dona Florinda ainda. Nada disso. Então, assim, Nada arrumado. qual é a grande dificuldade da galera da cenografia em fazer um cenário que daria o mesmíssimo trabalho dos outros sketches que o X-Pirito já fazia? Sinceramente, não tem o menor sentido, porque você vê outros episódios de 70, 71, até o começo de 72, até essa criação do Chaves, e sempre tinha uma cenografia diferente aqui e ali, então era só mais um lugar. Y él también fala isso. Porque el globero tiene una hija que va a andar por ahí con el otro chavo. Y el grupo que lo rodea puede crecer. E isso não faz o menor sentido porque o Kiko ainda nem tinha sido criado. Mas sobre o lance do Roberto dizer que não é um programa para crianças, isso está certo, isso é um ponto muito importante, porque ele falou várias e várias vezes que nunca escreveu algum programa pensando nas crianças, assim, nossa, isso aqui é um programa infantil. Essa nunca foi a ideia dele ao escrever Chaves. Sempre foi escrever programas legais para todo mundo ver. Vamos para 1978, Eu vou reviver. Cara, outra cena que aconteceu. Eu vou até dar um spoiler aqui do vídeo. Gravei o vídeo, tudo e tal. Chegou uma cena. A cena era... Eu falei, se aparecer uma coisa verde em Acapulco, eu pulo na cama aqui. E eu pulei, porque a primeira coisa foi verde. Acapulco, com a galera comendo, Roberto faz um discurso a todos e ele manda essa aqui. La Segunda Guerra Mundial se terminó el 14 de agosto de 1945. Tan solo 35 días después, el 18 de septiembre del mismo año, nos reunimos el Gabilondo, el Neri, Oseguera, Mercado, Ruiz, mi hermano Horacio y yo. Y ese día decidimos que nuestro grupo dejaría de ser una pandilla para adquirir la categoría de club, los Aracuanes. E isso é verdade. Como você pode ver na autobiografia, Tem um jogo de aqui no colchão, pô. ele fala sobre o dia 18 de setembro de 45, nomeia todo mundo. O pessoal foi bem fiel aqui. Agora, o resto do discurso, Marcos Barragán causando ali com a situação, Margarita falando para o Edgar parar de comer, tudo isso a gente não sabe. Aliás, como quase tudo de Acapulco, né? Porque colocaram essa passagem, não sabe. Aliás, como quase tudo de Acapulco, né? Porque colocaram essa passagem do dia 18 de setembro de 45 como um discurso do Chespirito. E agora eu tô pensando, é verdade o que aconteceu com Los Aracuanes, mas não foi discurso em Acapulco que ele falou isso, pelo menos novamente não, que a gente saiba. Voltamos agora para 71, com o Chespirito montando todo o cenário da vila com um rapaz chamado Julio. Não encontrei nada dele, nem de ser o próprio Chespirito que ajudou a montar. Mas quero destacar isso aqui. Lo que es indispensable son los lavaderos, esos aquí, en el centro de todo, donde pasa el chisme de todas las vecindades. Los tanques de gas, como siempre los hay en todas las vecindades por ahí. Acá junto a la escalera, con sus macetitas. En esta puerta va a vivir un señor con su hija. Aquí la vecina chismosa. Y un barrilito. Constrúyete un barrilito aquí. Aqui tá errado. Me desculpa, a cena é muito bonita, a cena é muito emotiva, mas tá errado. Ele fala de entrar os tanques no canto de sempre, mas nos primeiros episódios eles eram virados para frente. Ele fala sobre a vizinha fofoqueira, mas ainda nem tinha ninguém além do Chaves, Chiquinha e seu Madruga. E ele fala... Aí na série talvez ele tá planejando ainda que vai ter uma vizinha fofoqueira. Na série. Na vida real nós sabíamos que o pessoal tinha esses personagens e tal, mas na série tá pensando, vai ter esse tal personagem, vai ter essa, e no final tudo vai aparecer. Mas na vida real não tem como... Do barril que... Acredite se quiser, não aparece no primeiro ano de Chaves inteirinho. O barril não nasce junto com o Chaves. Esse item tão importante e tão marcante só aparece num episódio do começo de 73 porque a história pedia um barril. Tô falando de balões. Pronto, Chaves. Já troquei a lâmpada que você quebrou com a vassoura. Depressa, traga o barril pra cá, anda depressa. Sim. Assim, enquanto você sobe, eu fico vigiando para que o Kiko não venha. Vamos, rápido, rápido. Não alcanço. Vamos seguir, porque aqui eles já estão no estúdio. Allá los lavaderos me van a quedar de espaldas. Pero no los vamos a usar ahora. Lo importante es esta vivienda de donde va a salir la señora chismosa. E novamente, tá errado.
Seu Madruga e Chiquinha moravam na casa que logo depois se tornaria da Dona Florinda. Nada de velha valentona por ali ainda. Logo depois chegam os executivos por ali, o Trevinho, como sempre bravão, e o Roberto tem a ideia de criar ele. El Chavo del Ocho. Tudo isso é uma grande incógnita. Por quê? Que o Roberto teve a ideia de criar... Não, a parte desse Chavo del Ocho é verdade, né? Que foi no início pra falar que era o Chaves do Canal 8. Teve um rolê assim. Só que daí depois que saiu, virou a Televisa e mudou o nome. O Chavo del Ocho e o 8 ser a marca do canal, aquela coisa toda, isso beleza, isso a gente sabe. Mas se foi desse jeito tão... já estava quase tudo pronto, Chavo del Ocho, apontar? Não sei. Voltamos agora para a década de 30, com o tio do Roberto se escondendo de um homem, que claramente faz alusão ao Sr. Barriga, que foi cobrar o aluguel por ali, mas não sabemos de nada disso. Roberto pedindo mais personagens sem ainda ter gravado nada, você já sabe. Não tem como ser verdade, porque Chaves começa com poucos personagens e vai aumentando aos poucos. É X nele. Também zero confirmação de semelhança com alguém daquela vila de 36, que tem claramente uma Florinda, um Kiko, uma Chiquinha, um Madruga e coisa e tal. Próximo passo, Chespirito conhece Eduardo de la Torre, o seu novo produtor. E adivinha só, isso é verdade. Mas também tem coisa errada, como sempre. Seu nome de verdade é Eduardo... Como sempre. de la Torre, também chamado de Lalo, tanto na série quanto na vida real. E ele é acreditado na abertura do programa, na fase em que se torna apenas Chespirito. Ele entra em junho de 71. Agora, se Chaves e tudo ali que a gente tá vendo nasce, na verdade, só em 72, tá errado na linha do tempo isso aqui também. E outra, ele não era exatamente produtor, mas sim diretor. E só pela curiosidade, olha o Eduardo dirigindo a galera quando Chaves ainda estava bem nesse comecinho. Em seguida... Seu Madruga de regatona. Chiquinha Blogueiro nasceu ainda não estava grávida. Que depois teve todo o rolê nela. Ela tá grávida e tal, tem que ser dele por um tempo. Mas olha o Eduardo dirigindo a galera quando Chaves ainda estava bem nesse comecinho. Em seguida, rola uma festa e o Rubem faz um número de ventríloco como o Carlos Villagrán ou Marcos Barragán, chame como quiser. Ali, Roberto conhece o Carlos ou Marcos. Isso tá certo, mesmo que seja com o nome Virolo ao invés de Pirolo. Tem nome trocado para todo lado na série, você já percebeu. E essa apresentação rolou, é um número que eles já faziam antes. Rubem Aguirre e Carlos Villagrán já trabalhavam antes mesmo do Carlos se tornar o Kiko com Chespirito e coisa do tipo. Mas tem coisa errada aqui, porque o Carlos Villagrán, muito antes de ser o Kiko em 72, ele já aparecia fazendo umas pontas em Super Gênios em 70. Está saliendo caro la nochecita, ¿no? No, pero es que con esta me repongo. Ou seja, eles se conheceram antes de 71 e o Carlos fala a respeito de uma peça. E na vida real, o Chespirito foi assistir essa peça. Aí sim, depois de ver esse Carlos Villagrán da foto no palco, foto raríssima inclusive, ele recebe o convite e se torna o Kiko. Na dá pra ver porque o Kiko tem essa roupa de marinheirinho, então... E essas bochechas... foto raríssima, inclusive, ele recebe o convite e se torna o Kiko. Na sequência, o Roberto vê uma propaganda do Edgar Vivar com umas geladeiras e eletrodomésticos e coisa assim, e é verdade também. Edgar fez diversas propagandas de eletrodomésticos para a General Electric, a GE, mais conhecida aqui no Brasil apenas pelas siglas. Dali veio a ponte dos dois. Isso foi em 72, na série está se passando em 71, mas beleza. Eles falam sobre não usar ponto eletrônico, Edgar nem sabe o que é isso, e aí ele está contratado, real também. O Edgar já falou isso em diversas entrevistas, inclusive na entrevista que a gente fez com ele em 2022, foi um momento maravilhoso. Vou deixar o link aqui no card para você assistir depois, se você ainda não viu. Logo em seguida, o Roberto apresenta as pessoas, o Trevinho fica descontente porque são desconhecidos, nada confirmado e nem faz muito sentido, na verdade. Então vem a Margarita gravando um monólogo lavando roupas num estúdio de programa do próprio... Um negócio que se quer que faça um react do vídeo dele, do papo que ele teve com o seu Barriga, tudo e tal, talvez eu até faça, mas lembrando que desse vídeo dele eu já vi tudo e tal, mas eu faço um react de qualquer coisa. No canal 8, Roberto e Eduardo vão até lá e isso tá certinho, completamente certo. Tanto o estilo do programa, quanto o estúdio, quanto o Roberto estar com o Eduardo, tudo isso tá documentado dessa forma. Tô até perdendo o ar.
Só que depois os dois têm aquela conversa indo até o carro e a gente não sabe de nada disso. 78 de novo, Graciela confrontando Roberto sobre a discussão do café da manhã, Margarita convencendo a liberar as filhas do Chespirito para saírem, tudo isso é um ponto de interrogação. E aí temos o Roberto apresentando todos do elenco de uma só vez e chega por ali a Angelines Fernandes. Isso tá errado. Primeiro porque já sabemos que não começou com todo mundo assim reunido. E outro ponto é que na série dá a entender que o engravatado ali do Canal 8 fala: Roberto, tem espaço para uma estrela? E ela chega de surpresa, assim, no meio das sombras. A Roberto olha e fala: nossa, você é uma atriz muito talentosa, temos sim um espaço para você aqui. E ele já bola toda a personagem logo de cara. É uma forçação de barra essa cena, né? A forma rápida como acontece. Mas, enfim, vamos ignorar essa parte? A gente sabe que não foi assim. Lá no começo da década de 70, Angelines e o Ramon já eram muito amigos. E ela perguntou pro Ramon se tinha espaço no programa do Chespirito e foi o Madruguinha que fez essa ponte. Tá colocando os créditos no diretor? Mas não, quem juntou todo mundo ali foi o seu Madruga. Além disso, Roberto já tinha trabalhado no filme Um Novo para Duas Hermanas, de 67, que contou com a participação da própria Angelines. Ou seja, com certeza eles já se conheciam. Continuando, tem imagens da Vila de 36, a mãe do Roberto busca, rola um paralelo com todo mundo chegando para trabalhar. Claro, nada disso confirmado. E aí o Roberto sozinho na vila, vendo tudo por ali, acreditando muito no projeto. É pura chatice minha isso aqui, eu sei. Mas, ó, essa vila tão bonitona assim, cheia de plantinhas, com barril, rejunte do piso em outro nível. Vamos combinar que valorizaram um pouco demais essa vila de 72? Com certeza, né, cara? Que também nem até não, vamos fazer a Vila 72 igualzinha. Nem mudamos um, nem mudamos a vila. Eu duvido que até essas Ela tá vão muito bonita. Duvido, cara. Em comparação à Vila do Chaves lá do comecinho da década de 70, não era bem assim, né? Mas, como eu disse, isso aqui é pura chatice minha, gente. E também tô gerando entretenimento. Até porque, é lógico, a gente entende que o pessoal não ia ficar ali fazendo mais de uma versão da Vila só para gravar a série, ainda mais vendo o quanto ela foi pouco aproveitada, para não dizer mal aproveitada, né? E aparece pouco na série. Quem apoia uma nova gravação de Chaves, regravando os antigos episódios só com esse elenco novo? Quem que apoia? Infelizmente, acho que todo mundo queria ter visto um pouquinho mais dela. Os figurinos ali são mais fiéis ao começo mesmo da série. Não são perfeitos, claro, mas são próximos. Depois vem a gravação de Chaves, não é nenhuma história específica que estão encenando, e aparece o Roberto criança ali, e obviamente é só um recurso emocional. Eu jurei que era verdade, cara. Eu achei que o cara a criança te invadiu, tinha criado uma máquina do tempo e viajar no futuro pra saber como é que vai ser minha vida pra não errar em nada. E saiu isso. Da cena que ficou muito bonita. E não dá pra colocar isso como falso, né? Não sei, dá? Assim, ninguém acreditou que a criança... Eu acreditei. criança do Roberto aparece na gravação, né? Vamos combinar. E o episódio termina dessa forma, de um jeito muito bonito. A criação do Chaves é intensa, é lúdica, ela é quase inocente, porque mostra todo mundo ali com muita vontade, é muito bonito esse começo, mas é muito fantasioso, assim como o episódio da criação do Chapolin. E é lógico que a palavra-chave de hoje não podia ser outra. O que você achou desse episódio? Gostou, não gostou? Você gostou dessa parte da fantasia ou achou meio desnecessária? Você achou que essa coisa da fantasia toda meio que engana de certa forma e ofusca a história real? Ou você fala, não, a história real não é tão legal, então a fantasia é importante? Quero ver sua opinião, conta aí pra mim. E como eu disse a respeito de episódios fantasiosos e da criação do Chapolin Colorado, vou deixar aqui do lado esse vídeo que, ó, ficou uma belezoca como todos os outros, analisando o que é verdade ou mentira no terceiro episódio da série, que é claro, a criação do Chapolin. Deixa eu pausar aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Até breve. Fui!